Tudo certo, não tem recuo. Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. E nesse vídeo aqui você vai saber quando é que ele vai estrear, tempo de contrato, multa rescisória, ele chega com quantos profissionais, vai poder contratar agora novos jogadores? Vou te contar tudo aqui. Mas antes, quero aqui o seu like. Na maior humildade eu estou te pedindo. Deixa aí o seu like, eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Vou retribuir. Venha fazer parte do meu grupo exclusivo, inteiramente de graça. Você vai ter benefícios, porque a minha equipe vai mandar para você as melhores odds do mercado, para que você coloque um dinheiro extra no bolso. Tem green todo dia, de graça. Você não paga nada. Estou deixando o link no primeiro comentário fixo para você ir agora, no primeiro comentário, clicar e entrar no meu grupo. Quero saber o nome da sua cidade. Aonde o meu vídeo está chegando, hein? Deixe também nos comentários o nome da sua cidade. Gostou do Renato Gaúcho? Quero saber de você. Bom, foi uma longa negociação. Não foi fácil. O Vasco fez 3 propostas, recebeu contrapropostas e o acordo firmado. Final feliz. Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco. Parabéns à diretoria do Vasco. Parabéns ao presidente Pedrinho pela escolha do Renato Gaúcho. Dos técnicos brasileiros à disposição, sem dúvida nenhuma, era a melhor opção. Não invalida a minha crítica de que houve uma morosidade. Vasco ficou muito tempo sem treinador e precisa de alguém para comandar os treinos, porque o próximo jogo do Vasco é no dia 12, que é a estreia do Renato Gaúcho. Jogo diante do Palmeiras. Aliás, vou falar sobre isso, hein? Segura aí. Vasco e Palmeiras. Deixa eu falar aqui já já. Pera aí. Vou falar disso aí. O Renato Gaúcho chega com um salário alto, não importa. O Vasco se predispõe a pagar e vai pagar, porque está numa recuperação judicial, então foi um acordo entre Vasco e Renato, não cabe aqui, né? Certo, errado, eles acordaram o valor, ponto, tá tudo certo. Há um detalhe importante, uma tese que eu defendi hoje pela manhã, o valor é alto do contrato sem multa rescisória, porque o Vasco se predispõe a pagar um valor muito alto, aí o Renato não dá resultado, é demitido, aí tem uma multa rescisória gigantesca. Então, o acordo do Vasco com o Renato Gaúcho é um contrato até o final do ano, sem valor de multa rescisória. Ou seja, se o Vasco resolver demiti-lo, não paga rigorosamente nada ao treinador. No que diz respeito à multa rescisória, paga somente o salário. Mas não vai demitir o Renato, não. Renato vai fazer um grande trabalho no Vasco, alavancar o time no Campeonato Brasileiro e brigar por títulos na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Boa sorte ao Renato Gaúcho, que chega com 2 auxiliares, 2 profissionais que há muito trabalham com o Renato, são pessoas da confiança do Renato, os auxiliares dele, o Marcelo Salles e o Alexandre Mendes. Chega com o Renato Gaúcho ao Vasco da Gama. Então o Vasco contrata esses 3 profissionais. A estreia do Renato marcada para o dia 12, diante do Palmeiras, aonde? Quero falar sobre isso. A princípio, o jogo será em São Januário, mando do Vasco. O Vasco precisa levar esse jogo para o Maracanã. O Vasco precisa dar uma virada de chave. Voltar aos grandes tempos, jogar no templo sagrado do futebol mundial, jogo de apelo, estreia do Renato contra o Palmeiras, que provavelmente será o campeão paulista. O jogo merece 55, 60 mil torcedores. O Vasco precisa voltar aos tempos de glórias, onde se jogava no Maracanã. É ali que mostra a sua grandeza.
O Vasco precisa dar uma virada, chamar a torcida, fazer um apelo e levar esse jogo para o Maracanã. Sempre que possível, jogar no Maracanã era o que eu faria. Bom, preciso falar mais sobre a chegada do Renato, mas antes, a dica para você ter uma casa nos Estados Unidos. Já pensou em ter sua casa de férias nos Estados Unidos e ainda aproveitar ela na Copa do Mundo? Se você quer investir numa casa super bem decorada como essa, com muitos quartos para aproveitar pessoas do mundo todo que estão vindo para cá para assistir a Copa do Mundo, a hora é essa. Sala de jogos, cinema, quartos temáticos. É um super atrativo para quem quer locar casas aqui em Orlando. E você ainda vai poder usar quando a sua família decidir vir visitar o Mickey e visitar os parques da Disney. Tá esperando o quê? O momento de investir numa casa como essa é agora. Eu sou Pedro Vieira, o seu corretor de imóveis aqui na Flórida. Tô deixando o link aqui na descrição, beleza? Tô deixando o link aqui, não perca essa oportunidade. Bom, Renato Gaúcho vai poder pedir reforços de maneira imediata? Sim, vai poder. E os reforços irão chegar? Sim, os reforços irão chegar. Mas há um detalhe importante. A janela de transferências internacionais fechou hoje. O Vasco não pode contratar nenhum jogador de fora. O Vasco pode contratar atletas brasileiros, atletas que estejam atuando no Brasil? Sim, e somente atletas que estejam atuando no Brasil. É uma janela criada pela CBF que termina no dia 27 de março, justamente para não criar um problema para os times de menor expressão. Por exemplo, Novo Horizontino, finalista do Campeonato Paulista. Se a janela se fechasse hoje, de maneira geral, Novo Horizontino poderia perder jogadores para a decisão do Campeonato Paulista, porque os grandes clubes vão lá, contratam e aí o time fica sem jogador para a decisão. Algo que aconteceu com o Água Santa, quando foi decidir o Campeonato Paulista diante do Santos. Por exemplo, o Campeonato Carioca, a final é domingo, Fla-Flu. Se fosse um time de menor investimento chegando à final com jogadores de destaque, hoje eles perderiam, o clube perderia alguns jogadores e não teria os atletas para a grande decisão. Isso está acontecendo pelo Brasil, onde teremos ainda a decisão dos campeonatos estaduais. Vou dar um exemplo, em Santa Catarina, a gente tem o Barra jogando uma final contra a Chapecoense, teremos o jogo da volta. Aí um grande clube vai lá, pega jogador do Barra, aí fica sem um atleta para decisão, se a janela se encerrasse hoje. Então a CBF criou, estendeu a janela para o mercado interno até o dia 27 de março, justamente para não causar prejuízos nessas equipes nas decisões dos campeonatos estaduais. Uma boa decisão da CBF. Então, o Vasco pode ainda correr atrás de reforços de jogadores que estejam no Brasil até o dia 27 de março. Boa sorte ao técnico Renato Gaúcho. Deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.